Gênesis 32, verso 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Amém. Um dia eu estava conversando com um estudante de teologia, fazia um seminário teológico, e ele estava fazendo várias perguntas para mim, de dúvidas teológicas, questões acadêmicas, e à medida que a gente conversava, eu senti no coração e falei para aquele jovem: eu conheço sua família, eu sei que você foi criado na igreja, seus pais são piedosos, mas eu quero saber de você. Você já teve uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência pessoal com Deus? Que você tem certeza que Deus é o seu Pai, é o seu Senhor, é seu? Porque à medida que ele fazia aquelas perguntas, eu comecei a perceber que havia muitas dúvidas de teorias, de questões. E aí, aquela pessoa baixou a cabeça e falou para mim: não, eu nunca tive. Eu nunca tive. A partir daí eu comecei a observar como tem gente que frequenta a igreja, que participa de cultos, que às vezes até estuda o curso de teologia, mas nunca teve uma experiência real com Deus, experiência viva com Deus. Então são pessoas que têm uma proximidade religiosa, teológica, que conhece hinos, cânticos, conhece textos bíblicos, mas nunca teve uma experiência. Esse texto aqui fala de uma experiência singular, extraordinária, que Jacó teve. Uma experiência fantástica com Deus. E Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, filho da promessa. Deus já tinha falado em sonhos com Jacó, mas Jacó continuava sendo Jacó. Ou seja, ele tinha toda aquela ascendência piedosa religiosa, mas a vida dele não havia mudança. Não havia mudança. Então chegou um momento na vida de Jacó que Deus e o próprio Jacó chegou e falou assim: Deus falou: olha, Jacó, agora chegou seu dia. Você precisa ter uma experiência real agora. Você precisa experimentar algo de Deus na sua vida. Você precisa ter uma experiência de Deus. E esse texto é um texto misterioso, eu nem vou me deter nele, porque não tem nem tempo, nem também consigo explicar todos os mistérios desse texto. Mas esse texto revela uma experiência extraordinária, uma experiência com Deus que todos devemos ter. Não desse jeito, lutando com um anjo, não dessa maneira, mas todo mundo, todo ser humano precisa ter uma experiência. E essa experiência tem que ser como essa, em que sentido? Que ela tem que ser uma experiência individual, pessoal. O texto diz que Jacó passou a sua família e ficou ele só, e ele sabia que aquela noite era um momento de crise, ele ia reencontrar seu irmão, que ele tinha enganado, mentido, e o irmão quis matá-lo. Ele está naquele momento ali, Jacó sabe: agora eu preciso acertar minha vida com Deus.
Não adianta eu ficar seguindo a fé do meu pai Isaac, nem do meu avô Abraão. Eu preciso ter uma experiência pessoal, individual. Não dá mais para dizer assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, não pode mais. Tem que ser meu Deus, não o Deus deles, o meu Deus. Quanta gente que está dentro da igreja e está dizendo, Deus do meu pai, Deus da minha mãe, Deus do pastor, Deus da irmã, e não diz, meu Deus, eu o conheço, eu sei quem Ele é. Você precisa ter uma experiência real com Deus. Você precisa ter uma experiência real com Deus, pessoal, individual. Você não pode transferir, você não pode terceirizar, tem que ser sua. E chegou uma hora na vida desse filho de crente aqui, filho da igreja, que não aguentava mais, ele estava ali, mas ele era um baita de um safado, ele era um pilantra, ele era um mentiroso, e ele tinha que acertar contas, e agora chegou a hora que Deus vai pegar Jacó de jeito. Agora, Jacó, você não pode fugir mais. Todos nós precisamos de uma experiência pessoal, individual e real com o Senhor. Essa experiência também serve para nós porque ela é uma experiência de quebrantamento. Jacó está lutando com o anjo, e o anjo fere Jacó, machuca Jacó, desconjunta Jacó, deixa Jacó manco. Ele vai mancar para o resto da vida, ele se quebra. O anjo quebra e fere Jacó. Enquanto ele está orgulhoso, inteiro diante de Deus, o anjo está resistindo. Mas quando o homem é quebrado, é quebrantado, é humilhado, Deus se rende. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jacó está lutando inteiro, o anjo quebra. E depois que o anjo quebra, o anjo pergunta, como é seu nome? Quem é você? O nome é a identidade. Desde quando nasceu, ele já recebeu esse nome. A sua identidade é Jacó, que quer dizer enganador, trapaceiro, suplantador. Até hoje esse homem tem se identificado assim. E a última vez na Bíblia, quando perguntaram quem ele era, foi o seu pai, quase cego, falou, quem é você? E ele mentiu, falou, eu sou Esaú. Enganou o pai, roubou a bênção do pai, passou a perna no irmão e fugiu. Agora o anjo fala, quem é você de fato? Quem é você na sua alma? Quem é a sua identidade? Como você está vivendo? E ele diz, agora eu não posso fugir, eu não posso fingir, eu não posso representar. Eu estou diante de Deus, quem eu sou? Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido Jacó a minha vida toda. Eu tenho enganado, mentido, trapaceado, eu tenho sido enganador. Eu não posso fingir. E agora que eu já estou esbagaçado na tua presença, o Senhor não vai sair daqui se não me abençoar. E a bênção que Ele está precisando é essa. Chega uma hora que a pessoa cansa. Você já parou para pensar que às vezes você vive uma vida inteira na igreja e está nos mesmos pecados, cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas de caráter, uma vida cristã desprovida de paixão, de amor, de fervor, uma vida desprovida de atração espiritual, é aquela coisa mecânica, ritualística, formal, de aparência, de cumprir um dever, uma obrigação, de fazer as mesmas coisas sempre. Chega uma hora, meu irmão, que tem que dar um basta nesse negócio, falar, Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso deixar de ser Jacó, eu preciso deixar de ficar apenas ouvindo de bênçãos, daquilo que Deus faz, e eu preciso ver isso na minha vida. E o homem se abre, eu sou Jacó, e o Senhor quebrou, e o Senhor quebrantou, para que ele possa se entregar, para que ele pare de resistir, para que ele pare de confiar no braço da sua carne, na sua força, e dizer, é assim que eu tenho vivido, mas eu preciso da tua bênção. Ele se agarra a Deus, se agarra ao anjo, e fala, eu preciso dessa bênção, eu estou cansado de ser assim,
Eu estou cansado de enganar, eu estou cansado de viver uma vida de aparência, de fingimento, de representar na igreja que eu sou crente, mas o Senhor sabe como a minha alma está vazia, como o meu espírito está seco, como o meu coração está estéril. O Senhor conhece o fundo do nosso coração. O Senhor conhece o profundo da nossa alma e perscruta o nosso íntimo e sonda o nosso interior e diz para você e para mim hoje, como é que você se chama? Como é o seu nome? Quem você é no secreto, na individualidade, na sua casa, na sua mente? Como está o seu coração? O Senhor sabe. Jacó podia enganar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu sogro Labão, mas o Eterno ele não engana. Ele sabe que diante do Eterno ele tem que rasgar a alma, que o Eterno já o tocou, já o feriu, já o quebrou, e ele fala agora ou vai ou racha. Como Moisés, se o Senhor não fores conosco, e Deus ama orações ousadas e impetuosas como essa. Esse texto diz que Deus foi derrotado, Deus ama ser derrotado por gente quebrantada, por gente prostrada, porque o coração contrito e quebrantado, o Senhor não pode resistir. Quando o ser humano está quebrado diante dele, Deus se alegra em abençoá-lo e em visitá-lo. Então chega ali Jacó e diz, Senhor, o Senhor sabe como eu tenho vivido, como eu tenho sido, o Senhor sabe que eu venho da ascendência espiritual, mas eu mesmo, eu sou um mau testemunho, eu sou um enganador, mas eu preciso da bênção do Senhor. Amém, irmãos? Quem sabe você tem vivido uma vida cristã bem fracassada. Você está dentro da igreja, aparentemente está bem, mas Deus sabe o seu coração, Deus conhece que você está com uma mente carnal, uma espiritualidade vazia, um compromisso tênue com o Senhor. O Senhor sabe que você está, às vezes, aqui dentro por uma mera obrigação e que, às vezes, a sua mente está lá longe, seus pensamentos estão distantes. O Senhor sabe que faz meses e anos que você não tem experimentado a visitação poderosa do Espírito Santo na sua alma, que você não tem prazer nas Escrituras, na oração, na adoração, no louvor, e você olha para dentro de si e vê que você está seco. Essa mensagem para nós é essa. Não dá para continuar vivendo assim. Não dá para a gente existir a vida toda como Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, com a promessa de Deus sobre nós, mas nós mesmos distantes, nós mesmos longe. Chega uma hora e um momento que o Senhor quer transformar a nossa vida, e a gente precisa experimentar esse toque de Deus. Amém? Essa experiência tem que ser pessoal, individual, ela quebranta o coração, e essa experiência ela é transformadora. Ela é transformadora. Quando ele clama a bênção, o anjo sabe, o Senhor sabe, que a bênção que ele precisa é mudar. E o nome é a identidade, é a pessoa. Quando Deus muda o nome, Deus está mudando o caráter e dando uma nova chance, um novo começo para a pessoa. Então Deus diz, a partir de hoje, você não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser mudado, agora você vai chamar Israel, o campeão de Deus, o príncipe de Deus, que você lutou com Deus e com os homens e prevalecesse. Então a partir de hoje você não é mais o mentiroso, o enganador, a partir de hoje você é o campeão de Deus. Toda experiência legítima e genuína com Deus transforma o caráter da pessoa. Toda experiência real com o Senhor Jesus transforma o caráter, a conduta e o comportamento. Jacó foi visitado e Deus fala, você não vai ser mais o mentiroso, você vai ser o príncipe de Deus, você vai andar com Deus, você vai viver com Deus, porque essa é a experiência que Deus quer nos dar, uma experiência que transforma a vida. Por isso que eu questiono pessoas que dizem que tiveram experiências com o Senhor, mas a vida não muda.
Pessoa que era mentiroso, continua mentindo. Que era adúltero, continua adulterando. Que comprava e não pagava, continua fazendo do mesmo jeito. Era caloteiro, continua sendo caloteiro. Porque Deus, quando entra na vida de um homem, transforma o caráter, o comportamento, a conduta, a palavra, o jeito de viver. Essa é a experiência genuína, que transforma o pecador em um santo que ama a palavra de Deus. A experiência genuína com Deus transforma a nossa vida. Se você não foi transformado, talvez você ainda não teve uma experiência real com o Senhor Deus. Toda experiência com Deus muda a nossa identidade. Se eu era assim, já não sou mais. Se eu gostava disso, não gosto mais. Porque agora a minha alma foi invadida pela presença do Espírito Santo e Ele mudou os meus gostos, mudou os meus valores, mudou o meu caráter, mudou a minha conduta. Agora eu vivo na palavra e para a glória de Deus Pai. Essa é a experiência com Deus. A igreja evangélica no Brasil cresceu demais nos últimos anos. Cresce o número de crente, cresce o número da malandragem, cresce o número da prostituição, cresce o número do banditismo. Eu vi um vídeo esses dias e o cara falava assim: ô igreja para ter deputado ladrão, safado e sem vergonha, que é essa igreja evangélica, não é não? E eu coloquei lá na internet esse vídeo. Porque o que falta de ética, de caráter, de pastores, de gente que não tem palavra. Tem lugares, irmãos, tem cidades, que eles não alugam mais nada para pastor. O pastor é sinônimo de pilantra, estelionatário. Tem lugares que a pessoa não aluga para seminaristas, já seminaristas. Porque suja o nome de Deus, o nome de Jesus. Tem empresas que já não contratam funcionários crentes porque não são éticos, responsáveis e não trabalham com excelência. Que vergonha, que experiência com Deus furada. Sem vergonha, quando alguém experimenta Deus, a vida é transformada, a vida é mudada, o caráter é mudado, porque o santo santifica o pecador. Jacó, você não pode mais ser Jacó. Agora você é o Israel de Deus. Sua vida tem que mudar, suas palavras, seu jeito, seus negócios, seus relacionamentos. Foi isso que aconteceu com Jacó. Veja o que aconteceu com ele. Mudou o jeito de caminhar, literalmente. O Jacó inteiro, espertão, agora é um manco. Porque ao manquejar, ele lembra: eu fui ferido por Deus, a graça me atingiu, eu estou quebrado, mas estou inteiro na presença do Eterno. Estou mancando, mas estou mancando para a glória de Deus. Ele começa a andar manquejando, como diz Paulo, ele tem as marcas de Cristo. Aquela experiência transforma o nome do lugar. Aquele lugar já não tem mais aquele nome, o lugar se chama Peniel. Esse é o lugar que eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. A geografia do lugar é mudada. As gerações futuras são tocadas por aquilo. E os relacionamentos são mudados. No capítulo 33, depois dessa experiência, ele vai se reencontrar com Esaú, que ele tinha mentido, que ele tinha roubado, e agora ele vai humilde e quebrado se reencontrar com seu irmão que queria matá-lo, mas agora ele vai humilde. Agora ele vai entregando os bens que ele roubou do seu irmão, ele devolve, e quando ele se encontra, Esaú abraça, os perdoa, chora e se reconcilia, porque a transformação de Deus transforma o relacionamento. O marido, quando é tocado por Deus, se torna um marido mais amoroso, a mulher se torna uma mulher melhor, o filho, o pai, o patrão, o empregado, porque Deus transforma os relacionamentos. O jeito que a gente lidar, tira aquele topete, tira aquela coisa de ser superior aos outros e coloca humilde, quebrantado, porque ele foi tocado pelo Eterno. Quem é visitado por Deus é humilde e tem relacionamentos saudáveis, reconciliados e purificados pela experiência com Deus. Essa experiência transformou Jacó, transformou a geografia, transformou as gerações, transformou os relacionamentos.
Toda experiência verdadeira com Deus é transformadora. A minha palavra para você hoje é que você já teve uma experiência com Deus. Pastor, eu tive há 30 anos quando eu me converti. Então você está mal, hein, irmão. Você está mal. Eu tive uma experiência com Deus hoje. À tarde, sei o que eu vou pregar. Vem no meu coração, prega sobre Jacó. Prega sobre Jacó. Deus falou comigo, essa é a palavra para você. Você precisa de uma experiência, você precisa renovar a sua experiência, você precisa ser visitado por Deus, você precisa ser tocado por Deus, você precisa ser aquecido por Deus, você precisa ser renovado por Deus. Nós somos chamados para ter experiências espirituais genuínas com o Senhor e com sua palavra todo dia, pela oração e pela palavra. Pela comunhão e pela adoração. Todo dia nós entramos na presença do Eterno. Todo dia o Eterno fala conosco. Todo dia o amor de Deus internece a nossa alma, cura as nossas feridas, anima o nosso coração. Deus quer andar conosco diariamente, irmãos. Não precisa ser a experiência extraordinária de Jacó. Não precisa vir um anjo. O que você precisa é abrir o coração e dizer: Deus, eu quero experimentar a tua presença na minha vida. Eu quero que o Senhor seja real para mim. Eu quero que o Senhor me visite. Eu quero que o Senhor me toque. Eu quero, Senhor, contar que o Senhor ouviu minha oração. Eu quero ouvir a tua voz na palavra. Eu quero ler as Escrituras com sede, com fome. Eu quero beber do teu Espírito. Eu quero ser cheio da vida, da vitalidade. Eu quero ser cheio da paixão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu estou cansado, Senhor, de viver de aparência. Eu estou cansado de ser um religioso. Eu quero vida de Deus, vida espiritual. Eu quero viver como Israel, como príncipe, o campeão de Deus. Eu quero viver assim, meu Pai. Que nessa noite, meu irmão, você busque de Deus uma experiência nova, transformadora, revigorante para a sua alma. Que nessa noite você possa orar e dizer: Jesus, visita o meu coração, fala comigo, restaura a minha vida, liberta-me de pecados, quebra vícios, eu quero me entregar ao Senhor. O irmão me emprestou o livro, irmão Júlio, o livro da vida do George Foreman. George Foreman não é um grill não, viu? É um homem mesmo. O grill foi ele que fez. Lutador de boxe, campeão, rico, duro de coração igual uma pedra, malvado, cheio de ódio no coração. No dia que ele perdeu uma luta, e Deus já vinha mexendo com ele, colocando pessoas, e ele resistindo, e aquela maldade. No dia que ele perdeu a luta lá, no banheiro, ele estava triste, ele teve uma experiência, ele praticamente se desfaleceu, perdeu a consciência, e inconsciente, ele viu a alma dele sendo tragada para o inferno. Enquanto ele era tragado para o inferno, ele clamou: Jesus, me salva. Naquela hora Jesus veio, salvou e o tirou. E depois ele acordou, e quando ele acordou, ele sentiu a presença de Jesus. E diz que Jesus entrou no coração, na mente, na alma dele, que ele ficou extasiado com a presença de Deus. E ele falou: Jesus está aqui. E ele experimentou uma paz e uma alegria que ele nunca tinha experimentado na vida. Um gozo espiritual que ele nunca tinha experimentado. E ele começou a falar: Jesus está aqui, Jesus está aqui. E ele começou a clamar e gritar: Jesus me salvou, Jesus me salvou. Que os seus companheiros pensaram: ficou doido. Em pouco menos de uma hora, Deus transformou um homem duro, pedrado, gelado, malvado, num homem doce, quebrantado, humilde e santificado pela visitação do poder de Jesus. Deus faz isso, irmão. Deus, quando pega o sujeito, pega para valer. Se você estiver disposto, Deus pode mudar a sua vida. Não estou perguntando se você vai agora ser crente. Pastor, eu já sou crente, eu quero é mudar de vida. O que tem de crente que não mudou de vida até hoje? Você precisa da visita do Eterno.
O pastor Caio Fábio, o pai, não o filho, né? O pai, que foi pastor lá no Amazonas, era um advogado de sucesso, agnóstico. Não acreditava que era possível conhecer a Deus, nem que Deus existia. Seus sócios o enganaram e o roubaram. E ele ficou cheio de ódio. E ele levava no seu carro uma arma, para quando encontrasse aqueles homens, ele o mataria. Um dia sua esposa crente, da igreja presbiteriana, ele vinha, deixava ela na porta da igreja e depois voltava. Um dia, ele a deixou numa reunião de mulheres. E ele não tinha o que fazer, ele ficou parado no carro. Depois ele veio até a porta e ficou ouvindo. E aí ouviu uma mulher falar sobre o que é fé. E a mulher falou Hebreus 11, o que é fé. E ele ficou impressionado, ele falou, não é que essas mulheres são inteligentes? Saiu do carro e falou para a sua mulher, eu vou ler a Bíblia, porque um homem inteligente como eu tem que conhecer a Bíblia. Aí ela falou para ele, comece lendo o Novo Testamento. Ele chegou em casa, abriu o livro de Mateus e começou a ler o Evangelho de Mateus. Ele não conseguiu parar. Leu o Evangelho de Marcos. Não conseguiu parar. À noite entrou e leu o Evangelho de Lucas. Ele não conseguiu parar, leu o Evangelho de João. Quando ele chegou no final de João, capítulo 19, da crucificação, ele recebeu a revelação que quem matou Jesus foi ele, foram os seus pecados. E ali, de madrugada, ele se ajoelhou e falou, Jesus, eu que te matei, perdoe os meus pecados. E quando ele fez essa oração, Deus falou com ele, eu te perdoo se você perdoar os teus inimigos. Eu acho isso impressionante, porque na igreja, a gente vai, venha, daqui uns 6 meses você perdoa aquele seu parente, Deus não, Deus é na lata e na hora. Perdoa os teus inimigos. Que ele tinha ódio, que ele carregava uma arma, ele ficou de pé, era dezembro, ele foi lá, pegou os cartões de Natal, escreveu um cartão para cada um e falou, você, eu te perdoo em nome de Jesus, você está perdoado, você é meu amigo, você está limpo, porque aquele que me salvou mandou eu te perdoar. Escreveu o cartão, colocou no correio de manhã e a partir daquele dia, aquele homem se tornou um pregador do Evangelho que teve experiências extraordinárias, sobrenaturais, maravilhosas com Deus. Porque Deus visitou um homem, e o que eu quero dizer é, você não precisa de 6 meses, você não precisa de 1 ano para ser um bom crente, você não precisa de 5 anos para ser bom crente, você não precisa vir na igreja 10 anos para ser um bom crente, o que você precisa é de uma experiência real, profunda, verdadeira e genuína com Jesus Cristo, é isso que nós precisamos. Em 10 minutos, Deus faz mais do que a igreja em 10 anos. Em 10 minutos Deus pode mudar a nossa vida, mais do que 10 anos frequentando a igreja, mais do que 20 anos de terapia. Se o Espírito visitar a nossa vida, nós não seremos o mesmo, porque é Deus, e é disso que precisamos, o poder do Eterno e do Espírito na nossa alma, aleluia. Irmãos, eu não quero ser um profissional, eu não quero ser um crente que fica cumprindo e realizando obrigações e terminando o culto aqui. Todo domingo termina do mesmo jeito. Eu quero que todo domingo, todo culto, todo dia, Deus visite essa igreja, o Espírito visite você, você seja aquecido, você seja avivado, você seja tocado, santificado pelo poder de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, que a gente tenha uma experiência genuína, que a gente não fale, foi o pastor que falou, não, foi Deus que falou comigo, eu o conheço, Ele é o meu Deus, aleluia. Eu quero chamar você para ter uma experiência real com Jesus, clamar a Deus por isso. Eu vou convidar você a ficar em pé e nós vamos orar. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Fale para Deus com sinceridade como está a sua alma, como está a sua vida, como você tem vivido,
Seu coração está vazio, está seco, está cheio de amargura, de tristeza, de rancor. Você tem andado como Jacó na mentira, no fingimento. O Espírito de Deus está hoje aqui nesse lugar para visitar você com poder e graça. O Espírito Santo está hoje aqui para curar você, para transformar você, para lhe dar uma experiência nova, viva, real. Aquele que tem sede, vem a mim, beba, disse Jesus, e do seu interior fluirão rios de água viva. Como está o seu interior? Como está o seu coração vazio, estéril, desanimado, prostrado? O Espírito de Deus quer nos visitar. O Espírito quer nos avivar, o Espírito quer nos aquecer, o Espírito quer nos transformar à imagem de Jesus Cristo. O Espírito quer nos santificar, quer libertar pessoas de vícios, de pecados, quer tirar doenças emocionais, espirituais. O Espírito de Deus quer nos sarar. Aleluia. Feche os seus olhos e peça, Espírito Santo, visita, fala comigo, Senhor. Fala comigo, meu Deus. Fala comigo, Jesus. Eu não quero ser um Jacó que dá mau testemunho, que é pedra de tropeço. Eu quero viver como Israel. Eu quero andar como campeão de Deus, nem que seja mancando, mas eu quero viver inteiro na presença de Deus. Fale com o Senhor, irmão. Peça para o Espírito agir na sua vida. Peça para o Espírito tocar na sua alma. Senhor, eu nunca provei tua presença, eu quero provar hoje. Fale com Deus com sinceridade. Fale com Deus com sinceridade. Amém. Espírito Santo de Deus, esteja andando nesse lugar agora, Senhor. Seja derramado agora sobre pessoas, meu Pai. Meu Deus, eu lhe peço, por favor, Jesus, não nos deixe ser como Jacó, que leva o nome de crente, que é filho de crente, mas leva uma vida medíocre, miserável, fracassada, pecaminosa. Liberta-nos disso, meu Pai. Liberta-nos de uma vida falsa, fingida, hipócrita, e dá-nos uma experiência real, genuína, profunda, com o Deus vivo. Espírito, seja derramado sobre cada pessoa aqui hoje. Quebra as cadeias, quebra, Senhor, tudo que impede, tira todo pecado, Senhor, quebra todo vício, liberta a mente e o coração, em nome de Jesus. Dê uma experiência profunda, genuína, e verdadeira e real, que a gente saia daqui hoje não como Jacó, mas como Israel. Que a gente saia daqui hoje cheio do Espírito Santo. Que a gente ande agora, Senhor, no caminho reto da vida eterna. Que o Senhor nos ajude a viver em santidade. Pai amado, pessoas aqui que nunca se entregaram a Jesus, que hoje seja uma noite de salvação. Que seja uma noite de transformação e de conversão. Que o Senhor venha trazer o coração aquecido, a mente visitada, a alma tocada. Faça algo sobrenatural, Espírito Santo. Tu és livre, o Senhor sopra onde quer, sopra sobre nós, derrame-se sobre nós. Vê, Senhor, que enche o nosso interior dos rios de água viva, as águas da vida, a água viva. Possa encher o coração que está vazio, que está seco, que está estéril, aquele que está se sentindo, ó Deus, um deserto. Jorra as fontes da vida, o manancial de vida, Senhor, e vai curando, restaurando, salvando, libertando vidas hoje aqui, meu Pai. Que essa palavra possa trazer mudança real, que nós sejamos tocados pelo Teu amor e pela Tua graça, que sejamos encantados novamente pela palavra, que possamos ficar atraídos pela bondade de Deus e pelo amor de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ter paixão por Ti e pelo Teu reino, que o Senhor coloque dentro de nós essa atração espiritual pelas coisas de Deus, que o Senhor nos dê um novo coração, uma nova mente, novos gostos, novos valores. Em nome de Jesus, faz isso, meu Pai. Faz uma transformação interior profunda e real nessa igreja. Que dentro de nós haja vida de Deus, para a gente amar o irmão,
se reconciliar com os Esaús, que a gente possa abraçar aquele que nos fez mal, que a gente possa perdoar, acolher e amar, que os nossos relacionamentos sejam melhores, mais saudáveis, mais puros, que a nossa família tenha mais saúde de Deus na nossa vida, Senhor. Que seja assim, meu Pai, em nome de Jesus, que essa igreja seja visitada, seja avivada, que cada um tenha uma experiência real com o Senhor, meu Pai, com a Tua palavra e com o Teu poder, em nome do Senhor Jesus nós oramos, nós Te adoramos e nós Te agradecemos, porque o Senhor está aqui. Aleluia, aleluia, amém.